Olá, maravilhosos da Prof. Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de filosofia. Vamos abrir o nosso livro didático na página 14. E antes de iniciarmos nossa tarefa, vamos pedir para que Deus abençoe a nossa tarde, o nosso dia, nossa semana, nosso mês e a nossa vida, com muito amor, com muitas alegrias e paz. Nós estudamos nas aulas anteriores sobre concordar e discordar, sobre a beleza, sobre gostos diferentes, sobre os filósofos que uns concordavam que a beleza estava nas coisas e outros filósofos já concordavam que a beleza estava nas pessoas. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as opiniões diferentes. Vamos abrir o nosso livro didático na página 14. Você já deve ter notado que cada pessoa tem opiniões próprias, ou seja, um modo individual de pensar sobre aquilo que percebe. Claro que nós já percebemos isso. Nós convivemos com pessoas totalmente diferentes de nós. E isso é muito divertido e importante para o nosso crescimento. Assim como os gostos, as opiniões das pessoas podem ser semelhantes ou diferentes, é importante pensar e conversar sobre essas diversas opiniões. Nessa atividade, traz para a gente duas imagens do pintor bielorrusso Mark Chagall. Aqui pede para a gente responder quais são as nossas opiniões sobre essas obras. Essa obra do violinista azul, qual é a sua opinião sobre ela? Você acha bonita, divertida, diferente, esquisita? Qual é a sua opinião? E se você fosse o pintor dessa obra, que cor você pintaria o céu? Por quê? Aqui o pintor coloriu de azul. E você? Que cor você coloria e por que você colocaria outra cor? Aqui nós temos outra imagem linda, ó. Um campo de trigo em uma tarde de verão. Olha que lindo. Tá um sol bem quente, né? Um céu bem colorido, bem amarelo, porque o sol tá bem intenso. Plantação de trigo. Qual a sua opinião sobre essa obra? Se você fosse o pintor dessa obra, de que cor você pintaria o céu e por quê? Na número 2, diz assim: o texto a seguir é narrado por uma criança que expressa um desejo. Gostaria que o céu pudesse mudar de cor. Além disso, a personagem cita algumas opiniões que tem a respeito do céu. Leia com atenção e, durante a leitura, procure identificar as opiniões apresentadas pela narradora, ou seja, pela criança. Quais foram as opiniões dela nesse texto? Vamos observar? Ai, crianças, olha que linda essa imagem. Ela com o cachorrinho, observando o céu, imaginando, brincando lá com a sua imaginação. Quem nunca? Eu já olhei para o céu e já fantasiei milhares de coisas. Já quis subir nas nuvens, já quis construir uma escada para poder tocar o céu. Já imaginei vários animais com os formatos das nuvens. É muito gostoso. Céu colorido, que nós temos, ó, um QR Code, abram. Faz tempo que tem uma pergunta na minha cabeça, mas só agora deixei ela sair. Por que o céu é azul? Será que o céu não poderia ser amarelo como o sol, cor-de-rosa como uma flor, ou preto como o Bob, o meu cachorrinho? Quem sabe ainda verde, como as folhas que caem da árvore do meu quintal? Fico irritada porque o céu não consegue mudar de cor. Eu queria tanto acordar de manhã, abrir a janela do meu quarto e ver a cada dia um céu diferente. Como é chato não conseguir tocar o céu e não poder pintar nem um pedacinho dele. Mamãe diz que não dá para tocar no céu. Ah, eu não concordo. O dia que ela deixar eu ir até onde eu conseguir, irei até o fim do céu. Acho que não, que são umas 10 quadras daqui até o fim do céu. Será que o céu é duro ou mole?
Eu acho que não pode ser mole, senão ele molhava e caía na gente. Meu aniversário está chegando, então eu vou pedir para a mamãe me levar lá. Quem sabe eu não consigo pintar meu pedacinho do céu. Olhe só que lindo, crianças. Prof. amou esse texto. Registre 4 opiniões que a personagem expressa a respeito do céu. Quais foram as opiniões que ela expressou no texto sobre o céu? Aqui já está dizendo, ó, ela acha que ele fica a 10 quadras da casa dela, ela acha que ele pode, será que ele é mole ou duro? Ela acha que ele poderia ser tocado. O que vocês acham? Quais foram as opiniões dela? Foram várias, mas vocês vão escrever só 4 aqui das opiniões que a menininha do texto deu sobre o céu. Na número 4, está dizendo assim: converse com os colegas sobre as opiniões da personagem. Você concorda ou não com essas opiniões? E por que pensa dessa maneira? Por que você não concorda com a garotinha do texto? E por que você concorda? Voltamos aqui ao concordar ou discordar. Você pode concordar ou discordar das opiniões dos outros, mas para isso deve ter boas razões. Bons porquês. Também é importante repensar suas opiniões quando as outras pessoas apresentam boas razões para discordar de você. Então, quando as pessoas discordam de vocês, vocês vão ter que dar sugestões, vão ter que pensar, vão dar boas razões para que elas possam entender você, o porquê você está achando aquilo sobre aquele assunto, de ter aquela opinião. Na sessão Vamos Brincar, é muito legal esse jogo, eu até brinquei aqui em casa com meu filho, com minha filha, vocês vão escolher 3 ou 4 pessoas. Lá no material de apoio, nós temos, deixa a prof tirar da tela. Nós temos aqui esse tabuleiro, tá no material de apoio, e nós temos essas fichinhas aqui, lá no material de apoio. E temos também 4 marcadores, que pode ter até 4 jogadores nesse jogo. O que vocês vão fazer? Primeiro vão distribuir um marcador para cada jogador. Vão recortar aqui o tabuleiro, as fichinhas. Se possível, passe papel contact para ele ficar bem firminho. E como funciona o jogo? Vou embaralhar bem essas cartinhas, vou embaralhar, e a gente vai decidir quem que vai começar o jogo. Por exemplo, se for eu começando o jogo, eu escolho uma carta. Por exemplo, eu saí aqui, estou chateada. Eu vou ter que procurar no tabuleiro por que eu estou chateada. Qual dessas opções aqui que identifica o porquê que eu estou chateada? Eu vou colocar o meu marcador em cima daquela resposta ali. Porque eu levei uma bronca, porque hoje está muito quente. Eu vou escolher uma das frases que tem ali no tabuleiro e colocar o meu marcador. E assim, o segundo jogador vai fazer o mesmo, o terceiro, o quarto. Como que termina o jogo? Quando acabar todas as cartinhas. E quem estiver mais próximo à chegada é o vencedor. Olha só que bacana. Aqui está assim. Quando uma pessoa apresenta as razões que a fazem pensar ou agir de determinada maneira, ela está argumentando, não brigando, viu? Argumentando. Conheça alguns exemplos de argumento no jogo do material de apoio. Para jogá-la, ouça as orientações do professor. A prof acabou de dar as orientações. No quadro a seguir, escreva as afirmações citadas no jogo e os argumentos correspondentes. As imagens da primeira coluna são as pistas, que indicam a sequência em que as frases devem ser escritas. Então, aqui nós temos os desenhos, que são as pistas. Aqui nós vamos colocar a afirmação que saiu na cartinha, nós vamos escrever aqui, e aqui nós vamos colocar o argumento daquilo que saiu na cartinha, ok? Na seção lápis na mão, diz assim:
Será que você e os colegas conseguem vencer esse desafio? Tentem identificar o que há de errado com os argumentos apresentados para justificar a afirmação a seguir. O que tem de errado aqui nessas afirmações? Nós vamos ler agora aqui 3 afirmações. O menino está dizendo: você deve concordar com a minha opinião, por quê? Se você não concordar, eu não serei mais seu amigo. Porque se você não concordar, porque se você concordar, eu lhe emprestarei a minha bicicleta. Porque se você concordar, você tem que concordar porque muita gente concorda comigo. 2, escreva o que você aprendeu com esse desafio. Na primeira afirmação aqui, sabe o que a prof aprendeu? Que a gente não deve ceder a uma ameaça. Aqui ele está ameaçando, ó. Se você não concordar, eu não serei mais seu amigo. Olha que feio. E aqui o colega está falando que se ele não concorda, se ele concordar, eu vou emprestar a bicicleta. Se ele concordar, ele vai emprestar a bicicleta. Eu posso fazer isso, uma chantagem? A primeira afirmação foi uma ameaça. A segunda eu entendi como chantagem. Olha, se você concordar comigo, eu te empresto a minha boneca, a minha bicicleta, o meu jogo. Isso é correto, criança, fazer chantagem para as pessoas pensarem como vocês? Não, muito feio, não é saudável. E a terceira está falando assim: você tem que concordar comigo porque muita gente concorda. O fato de muitas pessoas concordarem com o que eu penso quer dizer que essa opinião é a certa, é a correta? Não, não é. O fato de muita gente concordar comigo são pessoas que se identificam com a mesma opinião, mas não é que essa opinião seja a verdadeira, a correta, a única que a gente deve respeitar, ok? Mesmo vários coleguinhas pensando da mesma forma e você é diferente, você não é obrigada a pensar igual. Você é obrigada a respeitar. É um dever seu respeitar as opiniões diferentes das suas, ok? Olhar de filósofo. Há pessoas que reclamam quando alguém expressa uma opinião diferente. Ah, mas tem. Tem muitas pessoas que quando a gente não pensa igual a ela fica chateada conosco. Olha só. Algumas chegam a brigar por causa disso. E é verdade, brigam mesmo. Como falam, ficam de mal, não se olham mais, ficam distantes. No entanto, há mais de 200 anos, um filósofo da França, conhecido como Voltaire, escreveu livros nos quais defendeu a ideia de que todos devem ter a liberdade de expressar o que pensam. Olha só, eu te agradeço, viu, Voltaire, por defender isso. Liberdade para expressar. Olha que legal, já gostei desse filósofo. Pronuncia-se Voltaire. Mais de 100 anos depois da morte de Voltaire, uma pesquisadora inglesa chamada Evelyn Hall escreveu uma biografia desse filósofo e usou uma frase para resumir o pensamento dele. Leia a frase na ilustração ao lado. Olha só o que esse filósofo deixou para gente de herança. Olha que legal. Mesmo que eu não concorde com as opiniões de uma pessoa, vou defender até a morte o seu direito de dizer o que pensa. Olha só que legal, nós devemos isso ao Voltaire, viu, crianças? Ele defendeu as opiniões diferentes, que todas as pessoas têm a liberdade de expressar a sua opinião, de dizer o que pensa. Converse com os colegas sobre a frase que vocês acabaram de ler. Vocês vão conversar aí com sua família. Vocês concordam com a ideia de que todos têm o direito de expressar suas opiniões? Por quê? Vocês concordam com Voltaire? Vocês defenderiam o direito de uma pessoa dizer o que pensa, mesmo sem concordar com as opiniões dela? Por quê? Você defenderia crianças? Vocês defenderiam uma pessoa que pensa diferente de você? Vocês acham que é saudável isso, que é legal? Eu super apoio, super concordo. A gente tem que defender, mesmo não concordando. Hora de filosofar.
Então, vamos filosofar, crianças. Vamos pensar, vamos imaginar o que nós pensamos, o que nós acreditamos. Por que algumas pessoas têm opiniões semelhantes e outras têm opiniões diferentes sobre o mesmo assunto? Por quê? Porque eu penso de uma forma e minha filha pensa de outra. Porque nós somos pessoas únicas e especiais. Nós não aprendemos isso na escola da inteligência? Que cada um é único? O que pode fazer uma pessoa mudar de opinião? Vou falar por mim. Eu mudo de opinião conforme o tempo passa. Antes eu pensava de uma maneira, hoje eu já penso de outra sobre determinado assunto. Antes eu gostava de uma cor, de uma comida, de uma preferência musical, e hoje eu já tenho outra totalmente diferente. É tão gostoso isso, crianças, a gente mudar de pensamento, mudar de argumentos, de opiniões. As pessoas devem mudar sempre de opinião? Eu acredito que devem. Deve sim, mas não pela cabeça dos outros, viu? Nem Maria vai com os outros, Zé vai com os outros, não. Tem que mudar porque a gente acredita e porque alguma coisa nos convenceu que aquilo era o certo, né? Era o que fazia a gente se sentir bem, não pela opinião dos outros, viu? E sim por você. É possível uma pessoa respeitar opiniões diferentes das suas? É possível, mas é difícil. É muito difícil você respeitar alguém que não concorda com você. Nós temos que fazer isso ó, diariamente, treinando diariamente. O colega não gosta da mesma brincadeira que eu falo, não, vamos brincar da sua, depois a gente brinca da minha. Ah, a criança não quer assistir o mesmo filme que eu, a criança não, o meu amigo, minha amiga. Ah, então vamos fazer o seguinte, eu vou assistir o meu, você assiste o seu lá na sua casa e vamos brincar de outra coisa, mas sem brigar, criança, sem brigar. Hoje as pessoas estão brigando, ó, por pouca coisa, por pensarem diferente. Isso é tão ruim. Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com ela? Não, não mesmo. Eu tiro aqui pelo meu esposo, pela minha filha, pelos meus amigos de trabalho. Às vezes eles falam uma coisa, eu escuto, não concordo, mas fico caladinha. Respeito. Às vezes eu falo para minha filha fazer alguma coisa, os pais de vocês pedem para vocês fazerem algo e vocês não concordam, mas vocês vão lá e fazem, vocês respeitam, porque nós temos que obedecer aos nossos pais. Por mais que a gente pense diferente, a gente pode argumentar, falar, mamãe, eu não concordo com isso, mas eu vou fazer. E explicar as razões do porquê você não concorda. 2. Escreva sua resposta para a pergunta seguinte. E explique por que você pensa assim. Respeitar uma opinião é o mesmo que concordar com esse modo de pensar? Faça como os filósofos, mesmo que você não concorde com as opiniões de uma pessoa, procure entender por que ela pensa dessa maneira e respeite sempre as opiniões dos outros. Esta é a palavra-chave, crianças. Respeito. Nós temos que respeitar as pessoas, os animais, a natureza. Se todo mundo tivesse respeito uns com os outros, o mundo seria lindo, tá? Uma boa semana para vocês, bons estudos e até amanhã no nosso desafio de matemática do teste de tabuada. Tá bom, crianças? Beijo grande, fiquem com